Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Pai Querer por Você. Hoje, sabadão, dia 23 de abril, já começou um friozinho, né? Tá meio esquisito, tem dia que tá quente, tem dia que tá frio, a gente não sabe se põe blusa, tira a blusa, mas já tá começando um tempinho mais gostoso. Me diz aonde você tá. Então, bom dia pra você que tá no carro, que tá no Uber, que tá no táxi, tá na sua casa, tá trabalhando, tá limpando a casa, lavando sua roupa, sua louça. Um bom dia pra você. Seja bem-vindo a mais um Pai Querer por Você, super especial, porque hoje a gente vai falar de um tema muito lindo. Então, antes de te contar sobre o que a gente vai falar hoje, se você está sintonizado na 91,7, aproveita, pega o seu celular, seu notebook, seu computador e acessa o portal da Pai Querer, www.paiquerer.com.br, ou então acesse o canal do YouTube da Pai Querer 91,7, que você pode acompanhar o Pai Querer por Você com som e imagem. E hoje, sabe o que a gente vai falar? Sobre os filhos do coração. Ser pai e ser mãe é um sonho de muitas pessoas. Uma parte dessas pessoas consegue realizar esse desejo adotando uma criança. Hoje nós vamos falar aqui no Pai Querer por Você sobre a adoção e sobre como é ter um filho gerado no coração. Não é fácil, o processo pode ser demorado, mas vocês vão ver que realizar o sonho de ter uma família vale muito a pena. Para falar sobre o assunto, eu vou receber hoje aqui no estúdio a Leila Donária, que é influenciadora digital e doula de adoção, e também o administrador de empresas, Bruno Gonelli. Ambos vão poder contar para vocês histórias lindas e cheias de amor. Durante o programa, nós também vamos conversar com a jornalista Adriana Milkzewski, que é idealizadora do aplicativo Adote, que liga pessoas que querem adotar as crianças que estão disponíveis para adoção. E também vamos conversar com o juiz Sérgio Creus, uma referência quando se fala em adoção no Brasil. Como você está vendo, o programa vai estar recheado de informação e de histórias de muito amor pelos filhos. E eu estou recebendo aqui já no estúdio do Pai Querer por Você, meus dois primeiros convidados desta manhã. Bruno Gonelli, seja bem-vindo ao Pai Querer por Você. Bom dia. Bom dia, obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje falando de um assunto tão emocionante para mim. Emocionante para você e para muitos. Eu tenho certeza que hoje o pessoal vai ter que pegar um lencinho, viu? Porque hoje vai ter muita mensagem emocionante de muito amor e muito carinho. Leila Donária, que prazer te conhecer pessoalmente agora. A gente já é amiga de redes sociais, virtuais, né? Amigas virtuais. Estou muito feliz de te receber aqui. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Um prazer te conhecer pessoalmente, ver essa pessoa de luz que você é, falando de um assunto tão importante. Obrigada. E você sabe que eu quero começar do comecinho mesmo. Porque, não sei se vocês já ouviram Pai Querer por Você ou já assistiram Pai Querer por Você, mas a gente gosta de contar detalhes aqui. Eu falo que aqui não tem nada fake, que é tudo de verdade, e por isso tem tanta emoção, porque a gente fala de histórias reais. E você sabe que eu achei tão interessante, por isso a gente convidou vocês, porque a história de vocês é muito bonita. Tanto a história de vocês como filhos, como a dos filhos de vocês. Então, eu primeiro quero saber o seguinte. Bruno, você é adotado, não é? Sim, sou adotado. Conta sou pra filho gente. adotivo. Conta pra gente, então, como é que é a sua história de filho adotivo? Eu não sou de Londrina, eu sou nascido em São Paulo. Em 1986, pela história que eu conheço, eu nasci em março de 1986. E os meus pais adotivos me pegaram em novembro de 1986. Então, você tinha quanto tempo? 9 meses. 9 meses. 9 meses. E naquela época foi uma adoção à brasileira. Que era muito comum, né? Muito comum, né? A minha mãe, pelo que eu sei, era uma manicure. Eu era o terceiro filho. Ela não teria como me criar. E ela me passou para uma assistente social. E dessa assistente social, meu pai e minha mãe entraram em contato e que conseguiram me pegar. E os seus pais adotivos são vivos até hoje? São vivos até hoje. E você conhece os seus pais biológicos ou não? Não conheço. Mas você teve vontade de conhecê-los? Você foi atrás? Já tive vontade, já fui atrás. Mas por se tratar de São Paulo, maior cidade do Brasil, fica muito difícil. Mais difícil. Muito mais difícil. E a Leila também é adotada, né, Leila? Também. Conta a sua história linda de amor também pra gente. Eu cheguei pela via da adoção para Dona Ruth, minha mãe querida, que hoje mora comigo. Aos 3 dias de vida, ela era gerente do hospital que eu nasci. E hoje eu sei toda a minha história. Recentemente eu fui atrás da minha história. E eu sei que eu fui deixada por amor. Então a minha mãe biológica não poderia cuidar de mim. Ela já tinha 5 filhos. E a minha mãe, Dona Ruth, estava trabalhando um dia, chegou lá no hospital ela tomava conta de tudo. E aí falaram, olha, tem uma criança que vai ser deixada para adoção.
E aí ela foi lá me ver e disse que quando chegou no berçário, ela fala que eu era a coisa mais linda do mundo. E aí Continua, tá? Obrigada. E aí ela olhou pra mim e o bebê, ele tem um reflexo que chama apreensão palmar. E ela falou assim que quando ela colocou a mão dela na minha mão, eu fechei a mão, porque é um reflexo, hoje eu sei. E ela falou, ela me escolheu. E aí ela foi trabalhar, de repente voltou com uma filha, também fruto de adoção a brasileira, em 1984. E, assim, eu costumo dizer que a adoção foi a continuidade da minha vida, né? Eu tive ali uma grande oportunidade de poder ser feliz no seio de uma família. Minha mãe solo, solteira, enfrentou todos os preconceitos da época. Imagina, Imagina, em mãe 84. solo, adotar, né, uma criança. Exatamente. E não só o preconceito, mas a dificuldade que é você ser mãe hoje, né? Mãe solo, ter que trabalhar, sustentar, cuidar, criar, não é fácil. Quem tem filho que tá me ouvindo aí, ó, você que tá me ouvindo, você já sabe, né? Não é fácil, não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. E eu me lembro que quando eu tava terminando o doutorado, Fernanda, há uns 5 anos atrás, a minha mãe falou assim: o meu maior sonho era te ver doutora. E eu acho que eu terminei o doutorado. Hoje eu não exerço mais essa profissão, mas eu acho que eu terminei o doutorado por ela, assim, sabe? Por tudo que ela fez, por tudo que ela realizou, por tudo que ela batalhou, por tudo que ela lutou, sabe? E aquilo para ela foi um presente. Não que os filhos devam fazer isso, mas hoje, olhando pra minha história, assim, eu sou muito grata a tudo que ela fez e tudo que eu posso hoje fazer por ela. Hoje ela mora comigo, eu cuido dela porque ela tem Quantos anos Parkinson. tem sua mãe? Ela tem 79 já. 79. Ela me adotou com 41. E ela tem Parkinson, então, assim, hoje ela tá mais debilitada. A cabeça tá ótima, mas o corpo não responde mais tanto. Agora você que tá e cuidando agora dela. eu cuido dela. É isso mesmo. Você disse que você chegou a conhecer os seus pais biológicos? Conta um pouquinho pra Sim. gente. Eu nunca quis saber da minha história e sempre achei que eu era bem resolvida com a minha adoção. Então, Mas espera lá, eu tenho que perguntar uma coisa antes. Você sabia que era adotada? Ela abriu o jogo com você? sempre soube. Tá. Inclusive, quando eu tinha 12 anos, ela um dia tentou ter uma conversa. Olha, agora eu quero te contar a sua história, e eu sempre neguei. Quando eu fui casar, novamente, ela tinha muito medo de eu ter uma doença e de eu precisar procurar a minha família. E ela novamente veio com uma papelada. Eu falei, não quero saber. E aí ela contou pro meu marido, né, que na época era meu noivo. E eu sempre achei que eu era bem resolvida com isso até eu adotar a minha filha. E aí, quando eu adotei a Bia, né? Tô até adiantando histórias, mas daí eu comecei a olhar pra minha história. E aí eu fui atrás, Fernanda, em 24 horas. Eu Quantos tinha anos você tinha? agora 36, ano passado. O ano passado, então é O ano recente. super recente, não faz nem um ano ainda. Eu tinha 36 anos, a idade que a minha genitora me doou, exatamente a mesma idade. E aí eu encontrei 5 irmãos que me procuraram a vida inteira. Porque quando a minha genitora me doou e chegou sem o bebê em casa, eles falaram, cadê? Cadê o nenê, né? Cadê a minha irmã? Ou, né? Uhum. E eles me procuraram, sempre nunca me encontraram. E aí eu os encontrei e hoje a gente tem uma relação super bacana. Eu os amo, a minha genitora está viva, eu pude conversar com ela, perdoá-la. Costumo dizer que ela não é a minha mãe, Fernanda, porque o meu coração ele é todo preenchido pela minha mãe, Dona Ruth. Sim. Mas eu a considero como mãe dos meus irmãos, como uma pessoa que tomou a decisão certa naquele momento. E eu sou muito grata por isso. E hoje a gente tem aí esse relacionamento super bacana. Que legal. Ô, Bruno, você disse que você não chegou a conhecer, né, seus pais biológicos, mas que você chegou aí atrás, enfim, mas encontrou uma dificuldade para poder identificar aí, você disse, né, que eles não são do estado e tudo mais. Você sempre soube que você era adotado? Alguém contou isso para você? Como é que foi essa história? Porque a Não. Leila, pelo que eu percebi, ela já sabia, já imaginava, não queria tocar no assunto, né? Porque talvez fosse um assunto muito delicado e ela não queria talvez até aceitar e ter que conversar sobre isso, que não é fácil, né? É um Exato. assunto mais difícil e complexo da gente ter em casa. Entre vários outros que a gente tem que enfrentar na vida, você chegou a ser comunicado de que você era adotado? Você sempre soube ou Não, isso... ao contrário da Leila, os meus pais, eles nunca vieram e falaram assim pra mim, ó, você é filho adotivo. Mas eu sempre vi. Mas A gente- como é que você A imaginava? gente sente. Eu sou mais moreninho lá de casa. Já sou mais moreninho. Aí você começa a ir pra escola, você vai aprender em ciências tipo sanguíneo. Meu tipo sanguíneo era O positivo, da minha mãe e do meu pai. Não tinha como bater com o meu. Não tinha como ser O positivo. Sim. Aí você vai ligando. Poxa, o casamento da minha tia era pra minha mãe estar grávida e eu nunca vi foto do casamento com a minha mãe de barrigão. Não tem foto da minha mãe
Então eu nunca tive. Eles nunca falaram pra mim. Eles nunca falaram. Eles sempre falaram que eu era filho deles biológico. Sempre foi isso. Eu não tenho bravo com eles de jeito nenhum. É o que você falou, é tanta coisa delicada que você tem que conversar. Acho que a gente tem medo, né? Os pais têm medo. A gente tem medo de falar tanta coisa com os filhos, tanto receio, independentemente do assunto. Tem tanto assunto delicado para tratar com filhos. Eu imagino como deve ser delicado também, às vezes, a gente tratar sobre esse assunto. Quero perguntar uma coisa para vocês. Tem muita gente que nos ouve no Pai Querer por Você, tem muita gente ligadinho agora, tanto na rádio como no YouTube, no nosso portal. Muita gente que provavelmente adotou uma criança. O que vocês acham? Eles devem contar para os seus filhos devido à experiência que vocês têm hoje, Leila? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo no Pai Querer por Você e tem um filho ou uma filha adotada. Conta logo? Com certeza. Eu costumo dizer que os pais do Bruno, a minha mãe, eles fizeram adoções à brasileira, pré-estatuto da criança e do adolescente. Eles não tinham as informações que a gente tem hoje, né? Eles tinham muito medo, né, de repente perderem os filhos. Mas as coisas mudaram muito, Fernanda. É muito importante que quem adota uma criança conte desde sempre. E outra coisa, não tem que ter o dia de contar. Ah, hoje eu vou me preparar porque hoje vai ser o dia de contar que ele foi adotado. Não. Às vezes é um dia que a criança não tá bem, você nunca sabe como essa mensagem vai chegar. Então tem que contar desde sempre. Olha, você nasceu por uma outra via. Só o seu nascimento foi diferente. O resto, filho é filho, é tudo a mesma coisa. Mas é muito importante que essa criança entenda e saiba que chegou pela via da adoção e que a adoção é apenas uma via pela qual a gente se torna pai, mãe e filho. Então, assim, eu sou super defensora do contar sempre. E para crianças, uma coisa que eu sempre digo para as famílias é livros. Hoje a gente tem livros que ajudam a contar histórias de crianças que foram adotadas, a gente tem vídeos, então existe aí um arsenal Tem muito coisas. material que Muito, pode ajudar, né? muito. Você que está nos ouvindo, nos assistindo agora no Pai Querer por Você, que às vezes está encontrando uma dificuldade, né? Procurando esse momento adequado, como ela falou, como a Leila falou. Pede ajuda para alguém, né? Pessoas como o Bruno, como a Leila, que já passaram por esse processo. Também tem muito profissional, muitos psicólogos que também podem te ajudar para você contar e que isso seja um momento de muito afeto, de muito amor, de muita verdade, que eu acredito que isso, às vezes, a criança, como o Bruno, né, percebeu que era adotado, sabia que era adotado, sentia que era adotado, mas isso não foi revelado, né, de uma forma muito rápida, e às vezes isso pode gerar um pouquinho de insegurança. Você sentiu em algum momento alguma insegurança por não terem contado para você, mas você ter percebido ou não? Não, insegurança não, mas até hoje, eu tenho 36 anos, minha mãe tem medo que eu saia doida aí atrás da outra família. É medo de mãe. Hoje eu sou pai. Medo de perder, né? Hoje eu sou pai, eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Meu filho é meu filho adotivo, mas ele sabe desde o começo, igual a Leila falou, da onde ele veio. Ele tem contato com a família biológica dele. Eu deixo ter, porque hoje eu sinto falta. Porque igual a Leila falou, alguma doença. Eu não sei se alguém pode estar precisando de mim ou eu vou precisar de alguém. Ou eu vou precisar de alguém. Então eu acho que tem que ser sempre... Muito aberto. Tem que ser muito né? aberto. Muito verdade. A história da criança é dela. A gente não tem o direito de tirar isso da criança. Eu costumo dizer que as famílias veem a família de origem como bicho-papão. Isso é um grande tabu da adoção. A gente tem que parar de olhar essa família de origem como bicho-papão. A criança ou o adulto que foi adotado, ele não precisa escolher entre uma família e outra. O nosso coração é tão grande, cabe todo mundo lá dentro, né? Eu falo isso pra minha filha. Falo, filha, o seu coração é enorme, cabe a mamãe, o papai, a sua outra mãe, o seu outro pai. Não é uma escolha, não precisa ser uma escolha. E os adultos que não procuram, Fernanda, eu recebo muito isso no meu Instagram, eu vou esperar os meus pais adotivos falecerem pra eu procurar a minha família biológica. Gente, não precisa ser assim, não precisa ser assim. Não precisa ser uma escolha, né? Olha, se você está chegando agora no Pai Querer por Você, hoje, sabadão, dia 23 de abril, a gente está falando sobre os filhos do coração. Estou recebendo aqui no estúdio hoje o Bruno e a Leila, que são filhos adotivos e também têm filhos adotivos. Então, tem muita história linda aqui para vocês poderem, que vão compartilhar conosco, para vocês poderem conhecer um pouquinho de como funciona o processo de adoção, como é que era a questão da adoção brasileira, como é que está a questão da adoção hoje, os processos de adoção no Brasil. A gente vai entrevistar bastante gente importante ainda para poder nos trazer muitas informações relevantes sobre esse assunto que por muito tempo era um tabu na nossa sociedade. E eu quero perguntar uma coisa para vocês, uma coisa que talvez
vocês podem até não se sentir muito à vontade em falar, mas eu acho que o Pai Querer por Você é um programa muito importante para a comunidade, para a sociedade, porque ele traz histórias reais e, sendo tristes ou felizes, a gente precisa expor essas histórias para que as pessoas possam se identificar com essas histórias, para que elas tenham uma vida melhor a partir do nosso programa. Esse é o objetivo do Pai Querer por Você. Então eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem relevante. Em algum momento, Bruno, quando você percebeu que você era um filho adotivo, você se sentiu rejeitado? Você teve um sentimento de ter sido, talvez, entre aspas, abandonado ou ter sido entregue pela sua família biológica? Ou você nunca teve esse sentimento? Não, quando você é criança e você tem aquela idade da adolescência, que é a aborrecência, você pensa nisso. Você pensa, poxa, me largaram, não gostavam de mim. Mas conforme você vai crescendo, hoje, o que eu tenho na cabeça, a maior prova de amor foi ter me dado. Uhum. Se não ia ter condições de me criar, de eu ter uma vida digna, foi a melhor coisa. E exatamente, gente, isso é uma realidade muito forte no Brasil, né? Quando se fala de aborto, por exemplo, de pais, de mães que não podem criar os seus filhos, não têm condição de pagar as contas, né? De dar alimento, de dar uma moradia, e essa mãe se sente, às vezes, numa situação de desespero. O que fazer com essa criança, né? Muitas mães que têm esses filhos e entregam esses filhos para adoção, não significa que essa mãe não tinha amor por esse filho. Exatamente. Foi isso que o Bruno colocou agora, muito pelo contrário. É muito amor. É tanto amor que ela quer uma vida melhor para o seu filho, encontrar uma família que possa dedicar o tempo para ele, possa dar condições dele poder estudar, ter cultura, ter lazer. Então é isso que você falou, eu acredito muito nisso, né? Que é um amor de entregar o seu próprio filho para outra família poder doar carinho e poder criar o seu filho, porque essa mãe às vezes não tem essa condição de fazer. E a Leila pode falar por mim, mãe. Hoje eu era o terceiro filho, hoje ela pode ter tido mais 15. No Dia das Mães, se tiver 14, tá faltando um. Tá faltando um. Exato. Ela sabe que tá faltando Ela sabe um. eu tenho certeza Ela absoluta. sabe que tá faltando A gente que é mãe sabe que tá faltando um, né? Não Nenhuma importa. doação é tranquila, né? É. A gente precisa, inclusive, falar sobre as mulheres que doam, que são muito julgadas pela Exato. nossa sociedade. Essa mulher, ela doa, independente do motivo pelo qual ela doa um filho. Com certeza tem um sofrimento, tem uma dor, tem amor nessa doação. É importante a gente também olhar para essas mulheres que são tão marginalizadas pela nossa sociedade. Tão criticadas, Tão né? criticadas. Sofrem tanto preconceito, Exato. tanto julgamento. A nossa sociedade tem tanto julgamento sobre os Muito. nossos atos, né? Sim. Em vez de olhar para o ato de amor, que é a família que recebe essa criança, que quer dar amor, que quer dar carinho. Quantas famílias adotam porque não têm condições de ter naturalmente um filho? Às vezes hoje as mulheres engravidam com mais idade, não conseguem, né? Às vezes ter um filho de forma natural e aí procuram a adoção. Eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres que queriam ter um filho de forma natural, não conseguiram pela idade, por algum problema, e aí procuraram a adoção como uma forma de construir a sua família. Mas vocês não são só filhos adotivos, vocês são pais adotivos. Sim. Ou seja, a história foi tão linda que ela se repete. Vocês vêm e repetem essa história para construir a família de vocês com filhos adotivos. Conta para mim, Bruno, quantos anos tem o seu filho? Como é que foi o processo de adoção dele? Se ainda está em processo de adoção, como é que você encontrou ele? O Akon, ele veio pra gente com 2 anos e meio. Hoje ele tem 8 anos. Já fazem 6 anos que ele está conosco. Foi também mais ou menos parecido com o meu. E agora que a gente tá entrando com o processo com ele, judicial, certinho, pra ter toda a papelada, pra passar ele pro nome, que já faz bastante tempo. A mãe dele era usuária de droga, então ela teve ele, mais os 3 antes dele, foram todos destituídos dela. Ela perdeu o pátrio poder e Pátrio. aí essas crianças foram para um Aí processo ele de adoção. estava com uma tia, aí a tia passando por necessidade, era conhecido meu e sempre soube. Eu nunca quis ter um filho meu, eu nunca tive, nossa, o Bruno quer... Não, eu Você sempre... não é casado? Eu era. Você era casado quando você adotou Isso. o Akon. E aí ele ficou com você. Não, aí agora a gente separou, eu e a Fernanda, e ele ficou com a Fernanda. Ah, tá. Ele está com a Fernanda, Isso, tá mas com a- vocês têm como e se a fosse uma gente- guarda compartilhada, uma semana né? com cada um. Com cada um de vocês. Isso. Porque numa dessa aí também eu aprendi que pai e mãe é tudo igual. Não, pai e mãe não é tudo igual. É, A e mãe- conta A pra mãe gente é muito como mais assim? que o pai. A mãe é mais que o pai? Eu sempre quis. E a Fernanda sempre. Sempre me apoiou. E tanto é que eu cheguei pra ela no dia e falei: ó, senta aqui. Tem uma criança, é assim, assim, assim. E eu vou pegar.
Ela falou, pode Ela pegar. precisa de uma família, Ela né? precisa de uma família. Ela falou, pode pegar. Desde o princípio, ela foi mãe dele. E vocês contaram pra ele logo que ele veio pra casa? Quanto tempo ele tinha? Como foi esse processo? Não é uma questão de contar, é sempre falando, ó, que eu não tenho contato com a minha família biológica. E lá com eles eu faço questão dele ter esse contato. Então, ó, você vai pra tia, você vai ficar lá, você vai ver seus irmãos. Então ele tem contato com a família. Tem contato com a família, porque eu não tenho e eu sinto falta. E eu sinto falta. E eu não quero que ele passe por isso. E ele tem que saber da origem dele. Ele tem que saber da onde ele era, aonde ele tá, aonde ele quer chegar. Então, ele tem esse contato. E aí, ele É muito recebeu um importante. grande presente, você como pai, viu? Tenho certeza absoluta disso. Eu que te conheço, eu conheço o Bruno já faz um tempo. O Bruno tem um trabalho social maravilhoso nas comunidades aqui em Londrina, com as crianças que vivem uma situação de alta vulnerabilidade. Cuida muito bem dessas crianças. Agora, nessa semana que passou, na Páscoa, o Bruno fez um trabalho com um grupo excepcional de entregar ovos de Páscoa. Eu sei que faz um trabalho no Natal. E você sabe que antes da gente começar o programa, eu quero que você repita isso que você falou para mim e para a Leila. Antes da gente começar o programa, a gente estava batendo um papo aqui meio informal. E eu estava contando para a Leila desse trabalho maravilhoso que você faz há 8 anos com as crianças, há 8 anos com essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. E aí você disse uma coisa que tocou o meu coração. Quando você olha para essas crianças, o que que você vê? Quando eu olho pra cada criança que a gente entrega uma caixa de bis, eu me vejo ali. Eu me vejo e eu vejo meu filho. Se a Muito gente não tivesse... Se a dona Sandra e o seu Wilson tivessem me pego lá, me dado a oportunidade, poderia ser eu ali. Poderia ser o Akon. Então, a gente faz é por eles. Lindo por demais. eles. Teu filho teve um presente de ser escolhido por você, viu? Tenho certeza absoluta. Ai, gente, vamos falar da lotérica da Madre, que nós já estamos todos chorando aqui. Falei que ia ter muita emoção, né? Porque o tema é um tema muito importante, que precisa ser falado, discutido. As pessoas precisam ter informação sobre o processo de adoção, é sobre isso que a gente está falando hoje. Mas quando a gente fala de adoção, a gente fala de amor, gente. De muito amor. Vamos falar sobre a lotérica da Madre. Você já apostou na dupla cena? Na dupla cena, com o mesmo bilhete, você tem o dobro de chances de ganhar. São 2 sorteios no mesmo concurso e você pode ganhar acertando de 3 a 6 números. E com os bolões da Lotérica da Madre é muito mais fácil de você acertar. A dupla cena tem concurso especial que não acumula. Então corre lá na Lotérica da Madre e garanta seu bolão da dupla cena. Siga eles no Insta, @Lotérica da Madre, tudo junto, de novo, @Lotérica da Madre. Ou então, chame uma dos especialistas pelo WhatsApp da Lotérica da Madre e saiba como apostar sem sair de casa. O WhatsApp da Lotérica da Madre é bem facinho, 43 3337 1117. 3337 1117. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho. Já já a gente volta com mais Pai Querer por você. No próximo bloco, a gente vai falar com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná, o Dr. Sérgio Creus, e ele vai contar pra gente como é que estão os processos de adoção aqui no nosso estado, tá bom? Já já a gente volta.
Estamos de volta com o Pai Querer por Você. Se você está chegando agora, você não sabe que a gente já até chorou no primeiro bloco, porque a gente está falando de um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, que são os filhos do coração. É isso mesmo, a gente está falando sobre o processo de adoção. E eu estou recebendo aqui hoje no estúdio o Bruno e a Leila, que são adotados. E tem filhos adotivos, e é sobre essa história que a gente está contando, essas histórias lindas, emocionantes, que a gente está conversando hoje no Pai Querer por Você. E eu quero saber o seguinte, você já está sabendo que o Conexão Pai Querer está de cara nova? É isso mesmo, todos os dias, a partir das 9h30 da manhã, a apresentação do Conexão Pai Querer agora é do Fiore Luiz e do Rodrigo Linhares. Uma nova fase, mas com a mesma prestação de serviço à comunidade e utilidade pública nas suas manhãs. Então acompanhe de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, o Fiore Luiz e o Rodrigo Linhares no Conexão Pai Querer, conectando você com toda Londrina, tá? Então não perde, todo dia, a partir das 9h30 da manhã. Bom, e eu vou conversar agora, aqui por link ao vivo, com o juiz de direito substituto em segundo grau no TJ Paraná, o doutor Sérgio Creus. Bom dia, doutor Sérgio. Seja bem-vindo ao Pai Querer por Você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio Pai Querer. É uma grande alegria, uma honra poder conversar com vocês nesta manhã. Doutor Sérgio, eu tenho algumas perguntas aqui, porque eu acho super interessante e importante a gente mostrar para a sociedade, passar para os nossos ouvintes aqui, que são muitos na Pai Querer 91,7, como é que andam os processos de adoção no nosso estado. Como é que estão esses processos de adoção? Quantas famílias estão aguardando uma definição? Quantas crianças esperam para ser adotadas hoje no Paraná? Em torno de 2.400 pessoas aguardando a oportunidade da adoção. São pessoas que já passaram por uma preparação, por uma habilitação nas varas da infância e da juventude da sua cidade. Por outro lado, nós temos hoje no Paraná em torno de 2.500 crianças acolhidas, crianças e adolescentes, mas dentre estas apenas 387 estão em condições de serem adotadas, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos um grande número de pretendentes, mas crianças mesmo para adoção não são tantas, são em torno de 380, 400 crianças. Esse número, claro, varia todos os dias, já que esse cadastro é alimentado diariamente pelas varas de infância e juventude de todo o Brasil. E como é que funciona o processo de adoção? Então, se eu tenho, sou casado ou não, vivo em união estável ou não, até pais solteiros, né? Se eu quero adotar uma criança, como é que se dá esse processo? Bom, a adoção, graças a Deus, ela mudou bastante e para melhor nos últimos anos. Veja que até bem pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, a adoção ela estava voltada a atender os interesses dos adultos. Ou seja, ela estava voltada a atender ao interesse daquelas famílias ou daqueles casais que eventualmente não podiam ter filhos pela via biológica. E hoje não, hoje a adoção ela está voltada a atender o interesse da criança e do adolescente que está numa instituição, ou seja, aquele que foi privado da oportunidade ou da convivência familiar. Então, se nós tivermos 5.000, 10.000, 20.000 pessoas esperando, isso não importa. O que importa é que se tiver uma criança, um adolescente sem família, nós temos que fazer todo o esforço, todo o empenho para que essa criança, para que esse adolescente encontre a melhor família possível. E por isso, muitas iniciativas foram sendo adotadas aqui no Paraná e também no Brasil, para que nenhuma criança fique sem uma família, né? Nós sabemos a importância da família no desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Até hoje, embora o Estado tivesse tentado por várias vezes assumir esse papel da família, ainda não se encontrou nada melhor do que a família para uma pessoa crescer, se desenvolver
e ter seus direitos, enfim, todos os seus direitos assegurados. Garantidos. Doutor Sérgio, e em média, quanto tempo demora mais ou menos para que um processo de adoção seja finalizado e a criança seja entregue definitivamente para essa família? Bom, às vezes as pessoas não sabem, mas o processo de adoção ele envolve fases anteriores. O processo de adoção ele é muito simples. O problema são as fases anteriores, ou seja, em primeiro lugar, a necessidade, quando uma criança vai para um abrigo, vai para uma instituição, nós temos o dever, a obrigação de tentar fazer com que a família dessa criança se reestruture. Por isso, há primeiro uma busca para se reintegrar essa criança na sua família natural. Não se obtendo êxito, ou porque a família não aderiu aos encaminhamentos que foram feitos, ou porque a família realmente é tão desestruturada que não consegue desempenhar os papéis de pai, de mãe de uma criança ou de um adolescente, há necessidade de se promover um processo de destituição do poder familiar. Esse processo, ele tem um trâmite, as pessoas têm direito à defesa, têm direito a advogado, têm direito a produzir provas, até que ao final o juiz decida, olha, realmente aqui não tem condições e essa criança tem que ser encaminhada para adoção. Então esse é um primeiro processo. O segundo é o da habilitação dos pretendentes, que corre paralelamente. Então todas as pessoas que querem adotar, elas precisam procurar a vara da infância e da juventude, onde elas serão cadastradas, onde elas serão avaliadas, elas terão que levar alguns documentos e onde elas serão preparadas para a adoção. Porque a adoção é algo sério. E a justiça, quando faz a adoção, ela pensa da seguinte forma: eu estou tirando a criança de uma família desestruturada, que não conseguiu atender às necessidades dessa criança e desse adolescente, estou colocando em outra família. Que precisa dar garantias, né? Eu preciso de um mínimo de garantias de que essa família vai cuidar bem dessa criança para que não haja amanhã depois uma devolução, um novo trauma, porque, infelizmente, existem despreparos em vários lugares. Exatamente. Eu, por exemplo, já tive pedidos de inscrição, de habilitação para adoção. Quando a gente foi verificar, o cidadão estava respondendo processo por pedofilia. Nossa. Eu já tive pedido de adoção de pessoas cujos filhos não estavam sendo cuidados pelo casal, estavam sendo cuidados pela avó e estavam inscritos para adotar. Por isso que esse processo de avaliação prévia é muito importante, não é? É muito importante. Para garantir até a segurança dessa criança, desse adolescente. Tem que ser rigoroso, porque nós estamos lidando com a vida de uma pessoa. Então não é de qualquer jeito que se faz a adoção. É porque a gente ouve muitas pessoas reclamando, dizendo, no Brasil o processo de adoção é muito demorado. A questão não é o tempo que demora, mas é um processo que possa garantir os direitos fundamentais dessa criança e desse adolescente que vai ser recebido por uma família que não conhece. Então, essa avaliação tem que ser muito rígida mesmo, não é, doutor Sérgio? Sem dúvida. E não só avaliação, nós precisamos também preparar esse casal, essa pessoa que quer adotar. Que hoje não importa se é um casal homoafetivo, heteroafetivo, se é um solteiro, o que nós vamos avaliar é as condições morais, sociais, de disponibilidade de tempo para essa criança, para esse adolescente. Nós agora, recentemente, só para contar um caso, aqui em Curitiba nós tivemos um cidadão que adotou 3 ou 4 crianças em outro estado, trouxe para Curitiba, deixou as crianças dentro de casa e foi viajar. E monitorava as crianças por câmeras. Ou seja, esse cidadão não tem tempo para cuidar da criança. Para se dedicar o tempo que precisa, né? Exatamente. Então, mesmo com todos os cuidados que a gente já toma, acabam acontecendo esse tipo de situação. Doutor Sérgio, desculpa, que tem um delay aqui quando a gente fala pela internet, então às vezes o senhor está falando, eu acabo te interrompendo. Quais são os principais entraves hoje para adoção?
Porque eu não sei se isso ainda continua, mas me parece que sim, pela avaliação que nós fizemos aqui, quando a gente foi avaliar o tema para falar no programa, que ainda se busca muito um perfil específico, né, de filhos adotivos, normalmente do sexo feminino, bebês ainda, né, recém-nascidos e de cor branca. Isso ainda existe no Brasil? Olha, nós avançamos muito. Eu me lembro que há 25 anos atrás, quando eu comecei a atuar nessa área da adoção, crianças de 6, de 7 anos não eram adotadas por brasileiros. Isso era praticamente impossível. Então, todas essas crianças iam para o exterior, porque brasileiro só adotava criança de 2, 3, máximo 2, 3 anos. Passou disso, não adotava mais. Então, era muito comum, a gente fazia muita adoção para a Itália, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, Estados Unidos, enfim, para vários países. Hoje, criança de 7, de 8, de 9, de 10 anos, ou de 11 anos, são adotadas no Brasil. Dificilmente uma criança dessa vai para o exterior. Ou seja, nós já conseguimos melhorar bastante. Não tenho visto, embora muita gente diga que a cor tem sido um diferencial. Não vejo isso. Crianças pequenas, nessa faixa etária, não interessa se são negras, são brancas, são indígenas. Elas têm sido adotadas com bastante facilidade. Até porque hoje nós temos sistemas, né, eletrônicos de busca ativa que permitem encontrar facilmente adotantes para essas crianças. As coisas começam a complicar quando a criança tem 11, 12, 13, 14 e assim por diante, ou crianças que têm algum tipo de necessidade, de deficiência. Algum problema de saúde, né? Eu vi, nos nossos estudos demonstrou que algumas crianças que apresentam problema de saúde Exato. também têm uma dificuldade maior de ser objeto de adoção. Exato. Então, nessa faixa etária, nós temos dificuldades, né? E também quando nós temos grupos de irmãos muito grandes, porque nós temos, às vezes, grupos de irmãos de 4, de 5. E se adota um, tem que levar todo mundo. Normalmente, sim. Sim, né? Mas as situações em que, se nós encontrarmos alguém que adote todos, esse vai ter preferência sobre todos os demais, mesmo que tenha lá um bebezinho recém-nascido e o casal tenha se inscrito ontem. Entendi. Mas se ele adotar a todos, logicamente que nós vamos, como eu te falei lá no início, o mais importante é atender o interesse da criança e não do pretendente à adoção. Olha, doutor Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Pai Querer por Você. Você quer fazer uma pergunta, Leila? Fica à vontade. Falar que eu sou uma grande fã do trabalho do Dr. Sérgio, que eu acompanho, eu sou mãe pela via da adoção, então desde quando eu estava entrando no meu processo legal, eu já o conheci, acompanho ele sempre, e queria falar que o Paraná é modelo na adoção. Quando a gente estuda adoção no Brasil, o Paraná é um modelo. É uma referência. Uma referência, Queria dar os parabéns aí pelo trabalho do Dr. Sérgio. Parabéns, doutor Sérgio, então. Obrigado. Viu? Continue firme aí no seu trabalho, no seu propósito, e que eu tenho certeza que você está fazendo grandes transformações aí no judiciário e ajudando muitas crianças, adolescentes e famílias a serem muito mais felizes. Muito obrigado. Nós temos um curso gratuito de adoção que está entrando agora na sua 10ª edição. Vocês podem procurar pelos meios aí meios virtuais aí, redes sociais do Tribunal de Justiça do Paraná. É um curso muito bom, que a gente procura trazer os maiores especialistas de adoção no Brasil. É um curso que é gratuito, é feito em módulos, né, para todos os estados do Brasil. Ótimo. E lembrar que não é só o curso que é gratuito, a adoção também é gratuita, né? Também, o processo de adoção também não custa nada para você, não. Custa só amor, um pouquinho de paciência, que uma hora seu filho ou sua filha vai chegar na sua casa. Obrigada, doutor Sérgio, foi um prazer. Prazer, muito obrigado. Grande abraço a todos. Para você que está chegando agora no Pai Querer por Você, hoje a gente está falando sobre os filhos do coração, a gente está falando sobre processos de adoção. E eu estou recebendo muita gente importante para falar desse assunto tão relevante que pode transformar a vida de tantas crianças, adolescentes e das famílias que recebem essas crianças também. Estou aqui no estúdio hoje com o Bruno, com a Leila, que são filhos adotivos e têm os seus filhos adotivos. Leila, antes da gente terminar esse bloco, eu queria te perguntar uma coisa. Você disse lá, eu sou doula de adoção. O que faz uma doula de adoção?
Fernanda, falando rapidamente, uma doula de adoção, ela ajuda as famílias que estão no processo, em algum momento do seu processo adotivo, ou pensando em adotar, ou na fila da adoção, ou quando já receberam as suas crianças. Então a gente tem uma escuta ativa, a gente faz curadoria, a gente realmente ajuda essas famílias a passarem por esses processos e pelas particularidades da adoção. Que bom. Então É um trabalho novo no Brasil. Você orienta e você faz uma consultoria. É mais ou menos Que lindo, eu nem isso. sabia que isso existia. Existe. Parabéns, viu? Obrigada. Aqui no Paraná, nós somos só em 2. Parabéns. Obrigada. Que orgulho. Olha, a gente agora vai fazer um intervalinho rapidinho. Já já a gente volta com mais Pai Querer por Você. No próximo bloco, a gente vai conversar com uma jornalista, mãe e idealizadora do aplicativo chamado Adote, a Adriana Milczewski. Ela vai contar um pouco sobre a experiência de ser mãe por adoção e como ela ainda consegue ajudar outras pessoas a passarem por esse processo de adoção. Então fica aí que já já a gente volta. Estamos de volta com o Pai Querer por Você neste sabadão e hoje o assunto é um assunto sério, mas é um assunto que envolve muita emoção e muito sentimento bom. Hoje a gente está falando sobre o processo de adoção, sobre os filhos do coração. Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje do Pai Querer por Você a Leila Donária, que é doula de adoção, digital influencer, uma mulher super conhecida, muito respeitada, que entende muito desses processos de adoção, porque ela é filha adotiva e tem uma filha adotiva que ela adotou recentemente. E também está aqui comigo o Bruno Gonelli. O Bruno Gonelli trabalha com várias ações sociais aqui pela nossa cidade há mais de 8 anos. Também é filho adotivo, é administrador de empresas e hoje tem também um filho adotivo. Hoje não, já faz um tempinho, né, Bruno? E a gente está conversando sobre os processos de adoção. Eu já conversei com o juiz Dr. Sérgio, do TJ Paraná, que está sempre muito engajado com essa causa, e explicou para a gente como é que funciona o processo de adoção, quais são os tabus que ainda envolvem, né, estão envolvidos nesse assunto. Falou sobre o número de crianças e adolescentes que ainda estão nesse processo, aguardando esse processo de adoção aqui no nosso estado. Falou uma coisa muito importante que para mim assim foi uma revelação, né? Ele disse o seguinte, que antigamente, no processo antigo de adoção, se preocupava muito sobre o número de famílias que estavam aguardando uma
uma criança ou um adolescente, né? Para adotar uma criança ou adolescente. E hoje, a justiça, o judiciário, ele se preocupa com o número de crianças que estão aguardando uma família. Então, se tem uma criança aguardando uma família, ela é prioridade. Então, a prioridade não são mais as famílias, a prioridade são as crianças, né? E que bom que é assim. E aí, eu quero continuar nosso bate-papo, conversando com o Bruno agora. Bruno, a gente já comentou no bloco anterior, ou no primeiro bloco, que você trabalha com várias ações sociais, com muitas campanhas aqui para a nossa cidade, para as comunidades mais vulneráveis, Páscoa, Natal. Há muito tempo você faz isso. Como é que isso despertou na sua vida? Em que momento você decidiu que você ia partir para esse trabalho tão importante que transforma a vida de tantas crianças aqui em Londrina? Eu cresci vendo meus pais fazendo isso, né? Fazendo bem. E eu tinha na minha cabeça como retribuir. Eu sempre soube que era filho adotivo. E eu sempre tive que retribuir isso daí. Eu sempre tive na minha cabeça de ter que retribuir. Isso devolver para a sociedade, devolver. Né? Eu sempre tive que... Eu tenho que devolver isso aí de alguma maneira. E é isso que a gente começou. E você tem o costume de levar seu filho nesses projetos sociais? Sim, ele tá comigo em todos. Todos ele tá comigo, ele participa. Ele faz questão de ir. Natal ele entregar. Páscoa também ele entregar na mão da criança. Ele faz questão, ele gosta. É a sementinha que eu tô plantando na cabeça dele, né? E é uma semente muito importante. O Bruno me convidou para estar com ele na ação de Páscoa que ele fez agora na última semana, né? E nós estivemos em várias comunidades aqui na nossa cidade entregando mais de 3.000 ovos de Páscoa, caixas de bis, kits de chocolates para as crianças das comunidades. E é uma semente muito importante que a gente planta na vida dos filhos. Eu já tenho 45 anos e já tinha participado de vários trabalhos sociais e ainda assim isso toca muito meu coração, muito, né? Ver aquelas crianças felizes com o coelhinho da Páscoa. Eu fui vestida até de coelhinha, né, Bruna? Até a fantasia da coelhinha eu vesti. E é um momento muito importante para nós, que vivemos uma realidade às vezes diferente, de não esquecer o quanto essas crianças e essas famílias precisam da nossa ajuda, né? Do nosso trabalho, do nosso carinho. O que mais me impressionava não era só a alegria deles verem o coelho da Páscoa ou deles esperarem o chocolate, mas daquela necessidade do abraço, do carinho, do afeto. Quantos, né, vinham para a gente para abraçar, para agradecer, eles falavam muito obrigada, que Deus te abençoe. Esse exemplo que você está dando para o seu filho, Bruno, é muito importante. Eu sempre digo para os meus amigos, para quem convive comigo, mais do que a gente fala, o filho aprende aquilo que a gente faz, né? Já diz o ditado que a fruta não cai longe do pé, né? E é isso mesmo. E você se vê no seu filho em algum momento? Porque você está dizendo assim, eu levo meu filho para o meu filho ver essas ações que eu pratico, esse trabalho social que você faz para que seu filho possa dar continuidade a esse trabalho como você fez. E você se vê nele em algumas situações? Eu me vejo. Eu vejo o Bruno olhando o Wilson quando eu era menor. É isso que eu quero que ele continue isso daí. Se ele continuar isso aí, pra mim já valeu a pena. Já valeu a pena. Você entregar uma caixinha de bis. No primeiro ano que eu fiz, eu entreguei uma caixinha de bis pra uma criança. Ela colocou a caixinha do bis em cima de um tijolo. Ela devia ter uns 7 anos. Ela abraçou, eu tava vestido de coelho, ela abraçou e falou: Coelhinho, eu pensei que você ia me esquecer igual o Papai Noel esquece. Ai, com uma caixa de bis na mão, R$2,50 naquela época. Poxa, aquilo ali, não tem como você não sentir. E eu tive tudo. O Wilson e a Sandra me deu tudo que eu poderia ter. Tudo. Nunca passei necessidade de nada. E é por isso que a gente tem essa responsabilidade de dar para essas crianças uma oportunidade de uma vida melhor. E não é só o ovo, como você disse, o bis, né, um calçado, uma roupa, mas é uma esperança de vida melhor. Essas crianças precisam de políticas públicas, suas mães, seus pais. A gente viu lá meninas de 12 anos com 3 filhos no colo, um na barriga. Então tem muita coisa a ser feita. Eu sei que a gente tem, o nosso prefeito tem feito excelente trabalho na nossa cidade, mas ainda tem muito a se fazer de políticas públicas para essas comunidades. Então o seu trabalho é muito importante, Bruno. Você tem que continuar firme. E vocês aí, ó, que estão nos ouvindo, nos assistindo no Pai Querer por Você, vem com a gente, né? Procura o Bruno, passa o seu Instagram, Bruno, para o pessoal te conhecer um pouquinho. O meu Instagram é @Bruno Gonelli, com 2 N's e 2 L's. 2 N's e 2 L's. Entra lá para você ver o seu trabalho sensacional que o Bruno tem feito na nossa cidade e que vocês podem ajudar, colaborar de alguma forma, ou doando tempo, doando dinheiro, doando às vezes um chocolate
chocolate, um panetone, mas que podem realmente transformar a vida dessas crianças. E eu tô com mais uma entrevistada hoje, hein? O nosso quarto entrevistado do dia de hoje, porque o tema é muito importante. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Eu tô aqui agora recebendo por link ao vivo a jornalista e mãe por adoção, Adriana Milzewski, espero que eu tenha acertado o sobrenome, idealizadora do aplicativo Adote, que foi criado em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e que ajuda pretendentes a conhecerem as crianças que estão em processo de adoção. Bom dia, seja bem-vinda, Adriana. Olá, bom dia, Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que te agradeço. Adriana, você tem 2 filhos, né? Lindos, o Marcelo e o João Marcelo. O que te levou a adotá-los? Eu acho que, inicialmente, a vontade de ser mãe. Eu conto que eu tinha 30 anos e parecia que meu relógio biológico estava sem pilhas, eu não despertava em mim aquela vontade que eu via nas minhas amigas da mesma idade pela maternidade, aquilo me incomodava muito. Até que eu, jornalista, trabalhando, fiz uma entrevista com uma das fundadoras da organização que hoje eu sou voluntária, e aquela conversa me tocou. Eu saí dali com algo diferente em mim, comecei a buscar sobre o tema, e me vi na situação de que sim, eu queria ser mãe. O que eu não tinha era o despertar pela maternidade tradicional. E a adoção, ela tocou a minha vida. Tanto que hoje o tema adoção faz parte da minha missão de vida, não só da forma como eu formei a minha família. E, Fernanda, me chamou muita atenção porque você apresentou assim, Ela e o Bruno como filhos. Eu também sou uma filha adotiva, mas eu sou uma filha adotiva de uma mãe biológica. Porque a adoção me ensinou que não existe filho sem uma mãe biológica. E a sua mãe biológica também tem que te adotar para você ser filho. Então, desse olhar, todos nós que somos filhos, que temos uma mãe ou um pai, ou os dois, somos porque fomos adotados. E isso me encantou muito, assim, com a adoção. E depois desse processo de adoção dos seus 2 filhos, eu sei que você se envolveu cada vez mais com essa discussão, com esse tema. Você começou a participar de grupos, fazer palestras. Como é que foi para você abraçar a adoção dessa forma? Eu participava dos encontros que são obrigatórios hoje para você entrar na fila de adoção, você tem um processo e o processo te diz que você é obrigado a participar de algumas palestras, de alguns encontros de adoção, e eu ia porque era obrigada a participar daquilo, mas eu tinha uma afinidade muito grande com o tema. E eu comecei, após ter concluído o processo obrigatório, eu continuei indo nos encontros, até que o grupo que fazia a preparação dos pais na época me convidou para fazer parte desse grupo, porque via que eu realmente estava ali o tempo todo. E foi assim que eu acabei entrando para o grupo de apoio à adoção consciente, onde atualmente, como voluntária, eu sou presidente da hoje, coordeno um desses grupos de encontros de preparação de pais. E acho que é a comunicação que me colocou muito envolvida com essa questão, porque eu, como jornalista, sempre acreditei que a gente transforma vidas com a informação, então eu aliei a minha paixão pela minha profissão com um tema que fazia parte da minha vida, né? E eu tenho certeza que você ajudou muita gente, tem ajudado, né, cada vez mais. Devem ter tantos questionamentos, né? O que normalmente você percebe que é comum aí dessas pessoas que querem adotar? Quais são os questionamentos mais comuns? Todo mundo passa por algum tipo de medo quando entra no processo. Eu mesma também tive alguns questionamentos em relação a como seria, porque você não sabe como vai ser, como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão aceitar. Eu tinha muito medo que meus filhos fossem rejeitados pelas pessoas que eu amava. Eu pensava assim, devo ter que abrir mão de alguém que eu amo porque essa pessoa não se adaptou à minha escolha, né? E as pessoas têm muitos medos e principalmente eu vejo hoje que os medos são aqueles do nosso entorno. Será que vai ter um avô? Será que vai ter um tio? Porque dentro do processo é natural que a gente ouça as histórias de famílias que perderam alguns relacionamentos porque adotaram. Então, eu acho que esses medos, eles fazem parte,
mas justamente quando estamos em contato com os grupos de apoio, compartilhando informações, experiências, esses medos eles vão diminuir, e quando os nossos filhos chegam, eles nos ajudam a acabar com todos os medos, assim, em volta da gente. E esse medo é um sinal de responsabilidade, né? Porque o processo de adoção exige muita responsabilidade. Então, eu acho que esse medo, inclusive, faz parte desse sentimento de responsabilidade, de transformação da vida dessa criança, desse adolescente que está vindo no processo de adoção. Conta pra gente o seguinte, o que é o Adote? Que aplicativo que é esse? Da onde surgiu essa ideia? E como é que é o trabalho desse aplicativo? Para que ele serve? O A.Dot, ele é o primeiro aplicativo de adoção no Brasil. Ele aconteceu num encontro de adoção, vocês já conversaram com o Dr. Sérgio Creus, e eu encontrei ele num encontro de grupos de apoio. Eu sabia que ele era do Paraná, a gente estava lá em Fortaleza, e eu cheguei para ele e falei: Dr. Sérgio, eu tenho um sonho, eu quero gravar vídeos, principalmente o meu foco eram os adolescentes que estavam para sair do abrigo, né, e saem para onde, saem com que referência, e gravar esses vídeos para a gente tentar sensibilizar as pessoas a se tornarem família deles, né. E daí foram muitas conversas, ele adaptou dentro de um modelo que ele achava, né, mais próximo do trabalho que ele de fazer. E ele realizou junto esse aplicativo, que hoje está sediado dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, mas ele é aberto para todos os tribunais de justiça do Brasil, e recentemente a gente teve uma indicação do Conselho Nacional de Justiça sugerindo que todos os tribunais de justiça do Brasil façam a adesão voluntária ao Adote. Ali a gente tem crianças, adolescentes, grupos de irmãos. Normalmente o perfil é aquele perfil que hoje o cadastro não encontra pais para esses filhos, dentro do perfil dos pais habilitados, e eles contam as suas histórias, eles falam dos seus sonhos, a gente grava vídeo. Isso que eu ia te perguntar, porque eu sei que vocês disponibilizam até vídeo dessas crianças e adolescentes, né? Para que, eu acho que até uma forma de até sensibilizar mais aquele que está tendo acesso, né? Conhecendo essa criança e esse adolescente pela primeira vez, e quebrar aquele primeiro gelo, né? Que às vezes esses pais que pretendem adotar não conhecem essas crianças, e quando você vê essa criança num vídeo falando sobre a história dela, isso toca o coração. É essa a ideia mesmo? Acontece, o nosso sonho era tirar da invisibilidade, com todo cuidado, porque só quem está no processo de habilitação que pode acessar esses vídeos. Então, era tirar da invisibilidade esses adolescentes, essas crianças, esses grupos de irmãos que eram números apenas dentro do projeto, né? Dentro do processo todo de adoção. Quem quer que seu filho nasça com 17 anos? Quem acha que está pronto para ser pai, ser mãe de um filho de 17 anos? Provavelmente, se a gente perguntasse para todos os habilitados do Brasil, a gente ouviria praticamente nenhum. Agora, quando eles entram no Adote e olham, e tem uma voz, tem um olhar, existe uma conexão. E prova disso que uma das histórias assim que eu sou apaixonada de contar, que aconteceu, de uma família que aconteceu pelo Adote, é de 2 irmãos gêmeos de 17 anos que foram adotados pelo Adote e que logo depois completaram 18 anos em família. Então, essas histórias são possíveis quando aquela vida tem um rosto, tem uma voz. Um nome, um número pode ser mais assustador. Agora, existe muito aquilo de bater o olho e falar: encontrei meu filho. Eu ouvi muito essas histórias dentro do aplicativo. Que lindo, Adriana. Obrigada por você ter participado do Pai Querer por Você. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Eu tenho certeza que você está transformando a vida dessas crianças e desses adolescentes. Você não imagina a importância do seu trabalho hoje para a nossa sociedade. Parabéns, muito obrigada. E espero poder conhecê-la pessoalmente. Um dia você vir aqui, sentar aqui comigo para a gente falar um pouquinho mais desse teu trabalho maravilhoso, viu? Vai ser um prazer. É um trabalho que só é possível porque tem muita gente que se apaixonou por ele e voluntariamente abraçou essa causa e trabalha junto, né? Sozinho a gente é quem, não é? Exatamente. Agradeço muito o convite. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
Olha, quanta informação importante, né? Eu não sabia que existia esse aplicativo A.Dot. Tanta coisa importante que a gente está ouvindo hoje, que pode aí tocar o seu coraçãozinho, você que está em casa, você, homem, mulher, que pensa, né, no processo de adoção, tem tantos tabus, tem tantas dúvidas. Se você conhece alguém que está pensando em adotar, indica o nosso programa para essa pessoa. Vocês sabem, o programa nosso, ele acontece ao vivo na rádio, mas ele também acontece ao vivo com som e imagem pelo portal da Paiquerê e também pelo canal do YouTube da 91,7. Então ele fica gravado lá. Se você quiser indicar esse conteúdo tão importante do programa de hoje para um amigo, para um parente que está pensando em passar por um processo de adoção, aproveita e indica, porque eu tenho certeza que você vai estar dando uma ajuda muito boa para ele, viu? Ó, a gente vai fazer um intervalinho já já. No próximo bloco a gente volta falando sobre adoção, sobre os filhos do coração. Estamos de volta com Pai Querer por Você, o nosso quarto bloco. Se você está chegando agora na 90,7, esse é o Pai Querer por Você. Eu sou a Fernanda Viotto e a gente está falando hoje sobre processo de adoção, sobre os filhos do coração. Já entrevistei muita gente que entende do assunto, juiz do TJ Paraná, a Adriana, que é jornalista, que tem filhos adotivos e também participa de um projeto, de um aplicativo chamado A.Dot, que aproxima as famílias que querem adotar as crianças
crianças e adolescentes que estão aguardando uma família para serem recebidas com amor e com carinho. Estou aqui também no estúdio recebendo hoje a Leila e o Bruno, que são pais adotivos, que são filhos adotivos, que já contaram um pouquinho da experiência para a gente. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, eu quero falar do Conexão Pai Querer. O Conexão Pai Querer está de cara nova todos os dias a partir das 9h30 da manhã. A apresentação agora é do Fiore Luiz e do Rodrigo Linhares. Uma nova fase com a mesma prestação de serviço à comunidade e utilidade pública nas suas manhãs. Acompanhe de segunda a sexta o Fiore Luiz e o Rodrigo Linhares a partir das 9h30 da manhã no Conexão Pai Querer, conectando você com toda a Londrina. Olha, a gente vai continuar falando do nosso tema de hoje, que é o processo de adoção. Leila, eu sei que você tem um filho biológico. Qual é o nome dele? Gabriel, a gente chama de Gabinho. O Gabinho, que tem hoje 6 anos de idade. E agora você tem uma filha nova que veio de um processo de adoção. Como é que é o nome dela? Bia. A Bia. E você falou uma coisa interessante. Quanto tempo demorou depois de habilitada? Quanto tempo demorou para Bia Depois de habilitada, chegar na sua casa? O telefone tocou em 13 dias. Em eu costumo 13 dizer dias. que o meu processo todo demorou 37 semanas. Desde que eu entrei com a documentação até o dia que meu telefone tocou. Mas é importante dizer o porquê disso. O meu perfil era amplo, era bem aberto. Então eu aceitava crianças de qualquer raça, de até 10 anos de idade, que não era o perfil procurado pelas pessoas da minha cidade. Aí tinha uma menina lá e o meu telefone tocou rapidamente, assim que eu me habilitei. Sabe que nós levantamos alguns dados aqui no Pai Querer por Você para passar para vocês sobre os números de adoção no Brasil. Agora desse ano, tá? De 2022. De um lado, são 3.751 crianças e adolescentes disponíveis para adoção no Brasil. Do outro, 33.046 pretendentes, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça. E porque a fila de espera por uma família não acaba. Para o juiz da 4ª Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro, o Dr. Sérgio, a resposta é o perfil. Olha o que ele diz. Os pretendentes trazem aquela criança idealizada. Isso é normal, natural. Mas cada vez mais o movimento é mostrar a criança real. A partir de 8 anos de idade já começa a ficar mais difícil da criança ser adotada. Quanto mais idade, mais difícil é. E também quando tem grupos de irmãos, que normalmente a ideia é que se adote todos os irmãos com a mesma família, né? Vá para a mesma família. E crianças também com problemas de saúde. E ele colocou isso, a entrevista que ele deu, é o que eles chamam de adoção necessária. E aí a gente está falando de crianças que têm uma certa dificuldade em serem adotadas com perfil de idade e tal. E aí você disse que adotou sua filha com 9 anos, né? Talvez por isso que o 9 processo... para 10. 9 para 10. Por isso o processo foi mais rápido, não é? Exatamente. Mas eu sei também que você já encontrou alguns desafios aí na vida. Você, seu primeiro filho, o Gabizinho, que hoje está com 6 anos de idade, ele tem uma doença rara. Então, quando eu conheci a sua história, e eu já te seguia na rede social pela história do Gabi, quando eu vi que você tinha adotado uma menina, eu falei, nossa, essa mulher é demais, viu? Que orgulho, que mulher sensacional. Por que eu digo isso? Porque criar filhos já é difícil. Sim. Criar filho como o Gabizinho, que hoje, né, precisa de cuidados especiais, uma demanda, né, maior do que, às vezes, uma criança que não apresenta alguma síndrome, alguma deficiência. Então, já tem uma demanda maior. E aí você abrir sua casa, seu coração para receber um novo componente, né? Uma filha. Como é que foi isso para você? Como é que o Gabizinho recebeu a irmã? Nossa, no começo foi com muitos ciúmes, mas, Fer, esse meu projeto adotivo, ele nasceu muito antes do Gabinho. Eu costumo dizer que para mim era condição sine qua non namorar alguém que quisesse adotar também. E aí, mas primeiro a gente desejava ter um filho biológico e depois que o Gabinho tinha 4 anos, mais ou menos, a gente falou, vamos dar andamento no nosso desejo de antes do nosso processo de adoção. E algumas pessoas me falam, você adotou porque você teve uma criança com deficiência? Eu digo, não, eu sempre quis adotar. Sem dúvidas, o Gabinho, eu exerço uma maternidade mais desafiadora, né? Seria romantismo dizer que não. No entanto, a maternidade atípica, que é a maternidade de uma criança com deficiência, ela pode ser muito feliz. Ela é desafiadora, mas ela é muito feliz. Eu acho que eu nasci para ser mãe, porque depois que o Gabinho chegou e depois veio a Bia, eu mudei até de profissão.
Você se hoje descobriu exatamente, hoje eu sou infinitamente mais mais feliz. feliz. A Bia chegou tem já 2 anos e meio quase, né? Ela hoje tá com 12 anos e já é uma adolescente. Ama o irmão de paixão. Ele no começo me deu muito trabalho, porque teve muitos ciúmes, mas hoje se amam muito. E a gente tem construído essa família que é diferente dos moldes idealizados, eu costumo dizer, mas que pra gente é muito especial, é a nossa família. E eu falo pro meu marido, eu não acho que acabou aí. Ele acha, viu? Ele acha que já tá bom. Eu sei que você quer mais. Mas eu queria Pelo mais. menos uns 2. Pelo menos mais os 2. Mas não sei se esse desejo vai se realizar. E se você ainda não segue a Leila no Instagram, passa o seu Instagram. @Leila Donária. Tem um vídeo tão lindo, né, que você comenta lá quando o seu filho, o Gabinho, que você percebe pela reação dele, o carinho e o amor pela irmã, né? Eu fiquei muito emocionada com aquele vídeo. Você vê a naturalidade com o sentimento, né, que ele recebe, ele abraça, ele Eles se encosta, né? adotaram. Que lindo, não é? Se adotaram. Lindo demais. Essa história é linda, viu? Obrigada. E eu tô muito obrigada. feliz de poder contar essa história aqui, a do Bruno, no Pai Querer por você. Mas agora vocês vão ter uns desafios aqui, hein? Agora vocês vão ter que contar umas coisas aqui para mim, falar umas coisas para os ouvintes, e não é só para os ouvintes, não. É para pessoas especiais na vida de vocês. Primeiro, eu quero o seguinte: eu vou perguntar para o Bruno, e aí a Leila responde, depois eu venho com a segunda e a terceira pergunta. A primeira é o seguinte: qual é a dica que vocês dariam para quem está hoje nos ouvindo, nos assistindo no Pai Querer por Você, pensando em adotar uma criança ou uma adolescente? Bruno. Aqui foram passados números, né? Bastante números, que tem muito mais família do que criança para ser adotado. Mas que você seja a pessoa 100 mil na fila. Não desista. Fica, vai ter uma criança que vai precisar de você. Vai ter uma criança que vai precisar de você. Eu falo isso porque eu precisei. E ainda bem que tinha alguém ali, né? Exatamente. Então não desista. Não desista. Pode ser que não toque em 37 semanas igual da Leila, né? Toque o telefone. Mas vai tocar. Mas tem o tempo certo, que é o tempo de Deus. E não é o nosso tempo. Exatamente. E você, Leila? Eu queria dizer que adoção não é caridade, adoção é via de parentalidade. Então, se você deseja ter dor de cabeça, acordar à noite, ter desafios, adote uma criança. E eu digo mais, se você quer ter esses desafios, tenha um filho. Não interessa a via pela qual ele seja, porque filho é filho. Que a gente possa olhar a adoção como a via de parentalidade que ela é. E não só como a segunda opção. Hoje a adoção ela é a primeira opção de muitas famílias. Ela foi a minha primeira opção. E que a gente possa, então, entender que esse filho é filho. E ponto final. E ponto final. Muita gente fala assim, quando você fala, você adotou um menino assim, mas você não quer ter um filho teu? Poxa. Mas ele é meu. Ele é meu. É mais do que isso, eu escolhi, né? Eu não tenho um filho biológico, mas eu creio que não vai ter diferença do Não. amor que é. Sabe o que eu falo pra Bia? Que ela não é minha filha de coração, ela é minha filha de corpo e E de alma. alma inteiro, é isso sabe? mesmo. Ela é minha filha inteira, então. Pera lá, agora eu quero o seguinte: antes da gente terminar o programa, eu não posso deixar de fazer com que vocês falem, né? Para essas pessoas tão especiais na vida de vocês. Primeiro, um recado para os pais que os adotaram, o quanto isso foi importante para a vida de vocês. E depois um recado para os filhos de vocês. Bruno, você primeiro. Só agradecer a dona Sandra e o seu Wilson. Não só eles, né? Porque não é só o pai e a mãe, é uma família. Tem um respaldo todo atrás. Quando eu cheguei lá em São Paulo para casa, que eu fiquei uma semana, na primeira vez, minha avó falou, se vocês não ficarem, eu fico. Então, desde lá, essa família me escolheu. Não foi só meu pai e minha mãe. É a família. E o recado do filhão? Que eu quero ser 10% do que o seu Wilson foi para mim. E tá sendo. E que isso aqui não pare aqui. E que na nossa família a adoção seja sempre o primeiro plano. Sempre a primeira opção. Que lindo. Obrigada, Bruno. Nossa, eu tenho muito orgulho, estou muito feliz de ter conhecido você, de você ter aparecido na minha vida. Eu aprendo muito com você. Você tem um dos corações mais lindos que eu conheci na minha vida. Que bom, Deus. Obrigado por ter colocado você aí na minha caminhada dessa vida, viu? Obrigado por me ensinar tanta coisa boa. Obrigado por dar lugar de fala para coisas que não são muito ditas.
e tão importantes. Hoje a gente perde muito tempo falando de coisa que não acrescenta em nada. E assuntos como esses, adoção, solidariedade, são tão pouco ditas, conversadas, colocadas para um bate-papo. Obrigado você. Eu que agradeço. Leila, um recado pra mãe. Pô, já tô E chorando. Eu também. Tadinho, o Bruno tá com faringite aqui. Não sei se vocês não escutaram durante o programa. Ele deu umas tossidas aqui. Não é Covid, tá testado. Tadinho. Mas veio aqui mesmo com tosse, com faringite, para conversar com a gente hoje. Leila, seu recado. Para minha mãe, agradecer a abertura. Ela sempre fala que eu mudei a vida dela, mas sem dúvidas, ela mudou a minha vida completamente. Eu só posso estar aqui hoje, eu só posso ter a vida que eu tenho, graças à atitude que ela teve lá atrás. Então, é só gratidão e amor. E para minha filha, eu quero falar que eu não sou a mãe perfeita, eu tô longe de ser, mas eu sou a mãe que vai honrar a história dela todos os dias e que ela pode acreditar nisso e que se lá com 18 anos ela quiser ir atrás da história dela de novo, da família, eu vou junto, Fer, porque eu sempre vou estar do lado dela. É isso. Gente, quanta história linda, né? Sabe o que é isso? O resumo de tudo isso é amor, é muito amor. A gente nunca precisou tanto de amor, né? No momento em que a gente vive tanta história de ódio, situação de guerra, de pandemia, a gente nunca precisou de tanto amor. E eu acho que a adoção é isso. É a maior expressão de amor que existe, de doação de tempo, de saúde. A gente que vocês estão me ouvindo agora, me assistindo, vocês sabem, vocês que têm filhos, como é difícil, né, o desafio de ser pai, de ser mãe nos dias de hoje. Então, se você ainda estava em dúvida se deveria ou não adotar uma criança ou adolescente, para e pensa depois no final do nosso programa, veja como o processo de adoção transformou a vida dos meus convidados e dos filhos deles. Muito obrigado pela audiência, um grande beijo para vocês, um bom fim de semana e semana que vem a gente volta com mais um Pai Querer por você. Beijo!